Esse estava tão cansado que ele deitou no chão. Trabalho degradante. Isso aqui é que nós comemos aqui, ó. Uma cama improvisada com um pedaço de tábuas podres, né, e tijolos. Extremamente precária a situação aqui dos alojamentos. É um alojamento completamente improvisado, está completamente fora das normas de regulamentação, né? O que ele ofereceu em termos de salário para vocês, de moradia? Ele me chamou dizendo que ia pagar eu 1.000 conto por quinzena. E a alimentação quem dava era ele. E até agora quem está comprando é nós, que ele não compra nada. Trabalho escravo. O senhor está armado? Não. Você falou que não estava armado? Arma de quem? Chegou até nosso conhecimento de que o senhor usa arma para eventualmente intimidar os trabalhadores. Eu? É? Auditores vão a campo e flagram graves violações trabalhistas. Que nós trabalhamos, cara. Nós somos nordestinos, nós rala mesmo. Deputados pressionam o governo para mudar as regras de fiscalização. Eu não diria pressão, enfim, reivindicação. Porque você percebe em muitas situações em que alguém é punido e ele não tem alternativa. No Profissão Repórter de hoje, a polêmica que pode mudar o combate ao trabalho escravo no Brasil. Cadê a bota? Tem um trabalhador enterrado. Os arquivos dos fiscais, os 20 anos dos grupos móveis de fiscalização, uma iniciativa reconhecida internacionalmente. Que nome a gente daria para esse tipo de trabalho? De trabalhador que vive nessas condições abaixo do mínimo. A gente não atua de forma irresponsável, a gente só considera trabalhar na condição de escravo quando realmente as condições são inaceitáveis. Alguém na fazenda? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. A condição degradante ela é muito objetiva, ela está muito clara para quem vai no campo e vê aquilo. Sérgio Carvalho é auditor fiscal do trabalho há 30 anos. Hoje faz parte do grupo de fiscalização do Ceará. Com licença. O que vocês estão fazendo aqui? A gente fez um resgate de 2 trabalhadores na confecção aqui na região metropolitana, em Maracanaú. Essas fotos aqui são dessa fiscalização. Um cômodo minúsculo, como ele não tem um espaço para dormir, para armar uma rede ou botar uma cama, ele leva a rede dele para a área de produção. Uma rede aqui por cima das máquinas. Não, afasta as máquinas. Se a gente tivesse um maior número de auditores, nós teríamos muito mais casos desses sendo constatados aqui no Brasil como um todo, de norte a sul do país. O número de auditores do trabalho vem caindo continuamente. Eram 3.100 no começo dos anos 2000. Hoje, são 2.300, uma queda de 25%. Eu acho que tudo pode ser melhorado, a gente não pode ter retrocessos. O conceito de trabalho escravo que nós utilizamos é um dos mais modernos no mundo, reconhecido por organizações internacionais. Aumentou o volume das críticas às mudanças na legislação brasileira sobre trabalho escravo. Essa portaria promove que é um retrocesso. Criticaram hoje a portaria do Ministério do Trabalho que dificulta o combate ao trabalho escravo. Nas novas regras, para caracterizar trabalho escravo, o fiscal precisa constatar a submissão do trabalhador sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária. Antes, para caracterizar o trabalho escravo, bastava que fosse constatado trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por razão de dívida. A Organização Internacional do Trabalho mencionou os riscos de o país sofrer retaliações no mercado global. Bom, essa aqui é a sua casa, né? Isso. A gente veio conhecer mais sobre a vida do Sérgio. Ele, além de auditor fiscal do trabalho, é fotógrafo, né? Como é que você começou a fotografar? Em meados da década de 90, quando eu fui fazer a primeira ação de combate ao trabalho escravo no Pará. A gente precisava dar visibilidade para esses trabalhadores que viviam naquelas condições e pouco se sabia deles, né? Você mostrar a degradância em fotos talvez sensibilize mais o judiciário, a sociedade, as autoridades, do que simples palavras, né? Uma coisa que me chama bastante atenção, né, nessas ações é o local onde dorme. Esse caso aqui
desse casal de trabalhadores que dormiam dentro de um forno de carvão. Essa temperatura aqui dentro, no mínimo, chegava a 50 graus. E a saúde? Era uma boa pergunta para as forças que lutam contra a erradicação do trabalho escravo. Que nome a gente daria para esse tipo de trabalho? De trabalhador que vive nessas condições abaixo do mínimo. Não, esse aqui vai no caminhão, eu vou botar o caminhão dele na madeira. Sérgio participa dos grupos de fiscalização do trabalho escravo desde que foram criados na década de 90. Atento Comboio, a gente está numa das regiões mais perigosas do Pará. Foi uma iniciativa reconhecida internacionalmente, que levava o Estado brasileiro a lugares onde raramente chegava. Gastão, quanto é a idade do senhor? 78. 78, o senhor está trabalhando ainda aqui, seu Gastão? Está cansado, né? É o jeito. Entre os 50 mil trabalhadores libertados, gente como o seu Gastão, aos 78 anos, trabalhando para tirar o RG, dormindo no curral da fazenda. Olha, seu Zé, olha como é que ele está andando. Não, eu estou trabalhando aqui, vim para pagar essa quinzena, para me ganhar meu dinheiro, para me acabar de ajeitar meus documentos. Tirar minha identidade e meu CPF. Eu fui lá no correio, né? Perguntei se lá tirava a identidade, né? Tira. Mas tem que pagar R$14. Os fiscais tinham que lidar com crimes que iam muito além das irregularidades trabalhistas. Segundo a informação do nosso guia, tem um trabalhador enterrado, exatamente onde tem as duas botinas dele que foi tirada e o fazendeiro mandou recolocar, que é para mostrar aonde ele está enterrado. Quer dizer, é uma coisa bem ostensiva. Cadê a bota? Tá. Em que sentido o corpo? Estaria a cabeça do pra jeito lá. mesmo da cova, né? É, a cabeça pra lá, se fosse, né, que tem camiseta, que parece. Esse rosto parece ser a calça, né? A vigilância armada nas fazendas sempre foi um dos critérios na definição do trabalho escravo, mas não o único. Por exemplo, a pessoa vem, então ela gasta no dia R$62, ela mata. Há trabalhadores escravizados por dívidas que se acumulam com os próprios patrões, como o pagamento da comida e itens de higiene. E sobrou quanto para o senhor, seu José? Ah, não sobrou nada, aliás, né? Não sobrou nada, seu José? Não sobrou nada porque nós temos que comprar o resto da comida. Já localizando mais dois barracos de trabalhadores aqui também de lona. As condições degradantes são também um outro critério para definir o trabalho escravo. Quente aqui dentro, hein? Carne é só no fim de semana. Carne só come no fim de semana? Aí durante o dia passa comendo arroz, feijão só? É que eu tô com só bolacha e vou fazer almoço hoje. Tem dia que você come só bolacha? O senhor já recebeu algum pagamento aqui? Não? Houve um resgate de trabalhadores nessa fazenda onde a gente está chegando. 88 pessoas foram retiradas aqui por estarem em condições de trabalho análogas à escravidão. Tudo bem? É aqui que extraem a folha de canaúba? É. Encontramos seu Joaquim. Ele foi um dos trabalhadores descobertos em situação de escravidão. Mas por um direito mesmo, eu acho que era para fiscalizar todo mundo mesmo. Porque se já tem esse direito de trabalho de carteira assinada, todo mundo é para trabalhar de carteira assinada mesmo. Você acha que não é não? Seu Joaquim quer se aposentar logo. Mesmo sem ter tempo de contribuição, o trabalhador rural com 60 anos tem direito a um salário mínimo por mês. Por que é que o senhor continua aqui? Ah, é porque era o jeito que tinha. É o jeito. Oba! A gente está procurando algumas propriedades, algumas pessoas que já foram, onde já encontraram presença de trabalhador análogo à escravidão. A gente soube de um problema que o senhor teve em 2013 com isso. Foi que os trabalhadores tudo trabalhando e o pessoal chegaram lá e atuaram, sem nada, tudo em dias e tudo, só porque não tinha carteira assinada. O senhor acha que o senhor estava errado? Acho que estava errado não. Porque todo mundo na época praticava a mesma coisa, fazia o que eu estava fazendo. O senhor acha que as condições eram boas de trabalho? Não, as coisas podiam ser boas, mas pelas condições do preço da mercadoria, eu não podia dar uma condição melhor para eles, era isso. Não podia... Eu como meus colegas também, não podia. Sabe? Dar uma comida melhor, água melhor. Não podia, exatamente. Lugar para dormir melhor. Exatamente, pela condição de...
preço do produto da mercadoria na época não... Era inviável. Era inviável, não tinha condição. Já extraiu alguma folha de carnaúba, senhor? Já extraí como? Já tirou a folha? O senhor já trabalhou com trabalho braçal? Eu criei os dentes trabalhando toda a vida. Trabalhar não mata ninguém, não. É isso. O sul da Bahia é historicamente conhecido pela produção de cacau. E esse ano foi também um cenário de flagrantes de trabalho escravo. Então mostra aí qual é a água que vocês consomem. Essa aí é tanto a de beber quanto a de lavar roupa, é? É pra tudo. Muita alga, mosquito. A água que eles bebiam não era água potável. A água, inclusive, estava com girinos, né, que são filhotes de sapo. Não havia sanitário para esses trabalhadores. Eu estava pedindo por socorro. Nas minhas orações, dentro da lavoura, debaixo dos pés de cacaueiro, eu estava pedindo a Deus por socorro. André é um dos 10 resgatados pela fiscalização. Ele trabalhou 1 ano e meio na fazenda. E eu não saí antes porque eu não tive condição de pagar um frete para me locomover de lá para cá. Na média de 450 a 500 reais, né? Um frete de lá para cá. E eu não teria essa condição. O senhor ganhava quanto mais ou menos esse valor? Na média de 150 a 200 por mês. Por mês? Isso. Para sustentar... Essas 4 crianças com a esposa e a minha pessoa. É feito um contrato com esse trabalhador onde se diz que ele vai receber metade da produção. Então, nos períodos de alta produção, ele até consegue tirar mais do que um salário mínimo. Mas no período de baixa produção, que geralmente se dá entre os meses de outubro e maio, ele não consegue tirar nem meio salário mínimo. E nesse caso, o que chamou a atenção da gente foi que é uma fazenda grande. Ela tem mais de 17 propriedades aqui na região. O proprietário é também dono de um shopping aqui na região, mas assim, o contraste entre a forma como ele gere alguns negócios dele e a forma como ele gere a atividade rural dele era muito contraditória. A gente tem, na verdade a gente está fazendo uma matéria sobre trabalho escravo e a gente viu que o grupo Chaves, 2 fazendas tiveram resgate de trabalhadores. A mesma empresa já havia sido flagrada no ano passado com 120 trabalhadores em situação de escravidão. Tá. Como é que faz? Você quer voltar amanhã? Pode ser de manhã? Então, me deixa o telefone. Pouco depois, a secretária da empresa liga para nós. Ô, senhora Monique, a senhora ficou de vir aqui amanhã no grupo Chaves, mas assim, não vai ter ninguém aqui não, viu? Conversei com o diretor, eles não vão estar aqui, eles não vão se pronunciar. Eles não vão se pronunciar, então? Não. Nem nota, por e-mail, telefone? Não. Alguém na fazenda? O Ministério Público do Trabalho pede cerca de R$1 milhão em indenizações para os trabalhadores. Os bens do Grupo Chaves chegaram a ser bloqueados no ano passado, mas nada foi encontrado nas contas da empresa. Nessa casa aqui, na Zona Oeste de São Paulo, fica a sede da Repórter Brasil, uma organização não governamental que se especializou no combate ao trabalho escravo. Há quanto tempo existe a Repórter Brasil, Desde Ana? 2001, 16 anos. De um tempo para cá, a questão do trabalho escravo piorou, né? A crise, esse retrocesso que a gente está vivendo das políticas de combate ao trabalho escravo. Então, hoje a gente recebe muita denúncia do Brasil inteiro sobre casos gravíssimos de violação e de violência. Você imagina um trabalhador fazendo extração seletiva e ilegal de madeira, que é totalmente ilícita. Como é que ele vai ficar no mato? Ele tem que ficar na pior condição possível, porque ele não pode ficar aparente, né? Ele tem que se esconder dos órgãos de fiscalização. Nesse ano, a equipe da ONG registrou uma ação inédita de libertação de madeireiros escravizados. É o Ministério do Trabalho, quer falar com vocês. Pode vir sem medo. Pode vir sem medo. Todos nós viemos aí, mas nós estamos com medo. Muito medo, assustado mesmo. A gente fala, melhor pagar 3 mil para um pistoleiro do que pagar 5, 6 para um funcionário. Isso é mais barato para ele. Ele ameaça, mostra o revólver. Ameaça com a pistola na cara. Tem muita morte dentro do mato. Muito perigoso. E também denunciou as condições de trabalho de índios que extraem a piaçava. 1 quilo de café, R$14. 2 bermudas jeans, 96.
Esse talão aqui, olha, deu R$ 923,30. Tinha que fazer mil quilos de piaçaba, né, para pagar. Depois das denúncias, a ONG passou a acompanhar também as empresas que se beneficiam do trabalho escravo. Você entra no aplicativo e aqui você tem as marcas e as cores, né? Tem mais de 200 marcas, tá vendo, que a gente monitora. A ideia é informar os compradores de roupas sobre a responsabilidade das marcas. Esse ano também a M-Officer ela foi condenada pelo trabalho escravo, reafirmando a responsabilidade da marca sobre o que acontecia nessas oficinas. Em sua defesa, a M-Officer afirma que sofreu uma injusta perseguição e que não tinha ingerência ou controle sobre as oficinas contratadas. A Justiça considerou que os documentos comprovavam que a M-Officer definia em detalhes a produção das peças. Condenada em segunda instância, a M-Officer pode ser a primeira grande marca a ser banida do estado de São Paulo. A loja é uma das monitoradas pelo aplicativo. Nas suas políticas, ela não informa se rompe ou não o contrato com seus fornecedores, ou seja, é um mau sinal se ela não informa. Um sinal pior ainda, não divulga se realiza algum tipo de auditoria nas condições de trabalho e não comunica aos clientes que as ações que desenvolve para evitar o trabalho escravo. Empresas flagradas com trabalho escravo são colocadas na chamada lista suja do Ministério do Trabalho e ficam impedidas de receber empréstimos em bancos públicos. A lista ficou durante 2 anos suspensa por uma liminar do STF e durante esse período a Repórter Brasil e o Impacto entraram com pedidos de acesso à Lei da Informação para poder ao menos publicizar essa informação. Então durante 2 anos é como se a lista estivesse censurada. A gente chamava ela de lista da transparência, porque a gente não podia chamar de lista suja porque não era lista oficial, né? 349 empresas, né? Sim. Para o presidente do Sindicato dos Auditores do Trabalho, a lista suja está no centro das mudanças que o governo quer promover. Nós acreditamos que é esse o objetivo da portaria assinada pelo ministro do Trabalho. É dificultar a caracterização do trabalho escravo, esse que é objeto da exploração principalmente daqueles que estão representados pela bancada ruralista no Congresso Nacional, para que eles não sejam inseridos na lista suja. Nós viemos até Brasília conversar com um representante da Frente Parlamentar Agropecuária, conhecida como a bancada ruralista. As mudanças que o Ministério do Trabalho e Emprego tentou promover foram criticadas por várias entidades internacionais que elogiavam a nossa política de combate ao trabalho escravo. Por que mudar as regras? Por que mudar as regras? Eu volto a dizer, porque nós temos conceitos muito abertos. Eu imagino que o ministro deva ter muitos recursos de gente dizendo, escuta, eu não posso perder minha fazenda porque tem lá, não tem saboneteira, porque não tem suporte de toalha. E precisava fazer alguma coisa nesse sentido. Esses fatos que o senhor apontou, eles são referentes a alguma fiscalização? Isso aconteceu de fato? Aconteceu de fato. Nós temos isso lá na frente, né? Os dados onde são coletados o que tem acontecido no país. Vocês podem nos dar, por gentileza, esses dados depois para a gente examinar? Tranquilamente. Posso sim. A Frente Parlamentar da Agricultura enviou para a nossa reportagem 9 exemplos de empresas fiscalizadas em 2011. 3 delas com trabalho escravo. Pela comparação da bancada ruralista, as autuações deixariam dúvidas sobre a definição de trabalho escravo. No entanto, auditores consultados por nossa equipe afirmam que os ruralistas não levam em conta as diferentes gravidades das autuações, que são descritas pelos fiscais em cada relatório. Há autuações muito mais graves que outras. Num dos casos citados pela bancada ruralista, os empregados eram coagidos a comprar do armazém da própria fazenda. Isso é uma irregularidade presente só onde há trabalho escravo. O deputado citou um caso de uma empresa autuada por falta de saboneteira. Mas ele ignora que a mesma empresa recebeu outras 44 autuações, incluindo falta de banheiros, condições precárias de alojamento, falta de água potável e trabalho sob risco de acidentes graves. Em plena fase de negociação com a base aliada para conseguir votos no plenário contra a segunda denúncia, a portaria que mexeu na fiscalização do trabalho escravo representou um agrado à bancada ruralista, que tem 200 deputados. O ministro da Agricultura admitiu a negociação com os ruralistas. Temos um momento confuso,
e a classe produtora resolveu levar essa reivindicação ao presidente e ele atendeu e nós só temos a comemorar isso. Eu não diria pressão, enfim, reivindicação, porque você percebe em muitas situações em que alguém é punido e ele não tem alternativa. Depois da portaria que alterou as regras de fiscalização, auditores protestaram em várias cidades do país. Eu já participei de umas 40 ações de combate ao trabalho escravo e dessas 40 ações, né, se fosse aplicada essa nova portaria do senhor ministro do Trabalho, né, apoiada pelo senhor presidente da República, praticamente nenhuma seria configurada como trabalho escravo. Roberto coordena a equipe de combate ao trabalho escravo em Goiás. A água que eles bebiam era água muito turva, né, sem a mínima potabilidade. As instalações sanitárias eram mato, os locais para preparo de refeição eram improvisados. Essas fotos, essas condições de moradia no trabalho e de falta de equipamentos de segurança, isso caracteriza trabalho análogo à escravidão? Sim, caracteriza pela modalidade de trabalho degradante e que foi justamente a principal modalidade que essa portaria ela atacou. Ela tirou do conceito de trabalho escravo simplesmente a condição degradante de trabalho. No próximo bloco, nós somos do Ministério do Trabalho. Nossa equipe acompanha os fiscais do trabalho e registra flagrantes em uma obra de um prédio em São Paulo. O cara trabalha das 7, passa até 8, 9 horas da noite trabalhando aí em cima. Mais de 12 horas por dia vocês ficam na obra? Não recebe. E em fazendas do interior de Goiás. Colchão em péssimas condições, colchão mesmo da gente mesmo, que a gente mesmo trouxe de casa. A empresa não forneceu nada para nós, estamos aí lutando para sobreviver. Ele anda com 9mm. Você vai ver também ainda hoje relatos de ameaças contra trabalhadores rurais. Você falou que não estava armado? Cara de quem? Para conhecer como funciona o trabalho dos auditores fiscais, a gente está no interior do estado de Goiás acompanhando uma operação deles de combate ao trabalho escravo, junto com o Ministério Público do Trabalho e com agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os fiscais vão conhecer agora o alojamento dos trabalhadores. O ambiente, você pode ver, apertado, não tem espaço para nada. Os colchão em péssimas condições, colchão mesmo da gente mesmo, que a gente mesmo trouxe de casa. A empresa não forneceu nada para nós, estamos aí lutando para sobreviver. Pedro é chefe de um grupo de 5 trabalhadores terceirizados que constrói cercas. Há 5 meses, sofreu um acidente de trabalho em cima do cavalo. Foi esmagado por um boi e quebrou a perna. Ele segue trabalhando de muleta. Em razão da impossibilidade de estar trabalhando, a empresa tem fornecido alimentação, pelo menos? Alimentação não, alimentação quem tem que fazer compra sou eu. Daqui da fazenda não entra um caroço de arroz, não entra nada, não comerciário nada. Em geral a gente não vê isso aqui, ele é bem organizado. Aqui tem a data que ele começou a trabalhar, todo o serviço que ele prestou. Hoje, quanto que o patrão deve a vocês? Hoje passa de 10 mil reais, ele deve para ele. Nesse grupo de vocês aí, que são como empreiteiros, né? Quem é que preenche esse caderno aqui? Sou eu, tudo meu marcado. Mas não é o senhor que é o chefe do grupo? Eu sou o chefe, mas igual eu disse, eu sou analfabeto e ele que marca as coisas para mim. Ele é meu irmão e eu não faço contabilidade, quem faz a contabilidade é ele. Os auditores fiscais procuram o proprietário da terra que está na fazenda vizinha. Vai vir aqui, por gentileza. O proprietário aqui da fazenda não quis aparecer, não quis mostrar o rosto na reportagem, a gente vai gravá-lo de costas aqui. Então, uma fazenda, um poste desse, do que vocês têm, com os empregados naquelas condições, é algo inaceitável, né? Cada um tem seu lado. Então a gente tem que, né, assim, né? Não pagou, não sei o que, ninguém trabalha de graça. Os recibos de pagamento. E nem o trabalho errado. A gente tem o contrato dele como empreiteiro, que não é empreiteiro, e quem é registrado, tem os recibos, tem oleria de pagamento. Esse contrato de empreito é para vocês, para nós eles são então, empregados, né? São eles são empregados seletistas e estão sem registro na fazenda de vocês, entendeu? Não, eles estão irregulares. O fato de você ter um contrato não significa que esse contrato te respalda, não. No direito do trabalho, o que prevalece é os fatos e não documentos. Acho que você deve saber disso. Né? Então, essa semana já é a 5ª denúncia que nós atendemos de trabalho na condição de escravo, mas nenhuma delas foi configurado essa situação de degradância, nem outra modalidade de trabalho na condição de escravo. Então,
Dá para perceber, né, que a situação nossa não é... A gente não atua de forma irresponsável, a gente só considera trabalhar na condição de escravo quando realmente as condições são inaceitáveis. Nós estamos verificando uma denúncia de aliciamento de trabalhadores de outras regiões do país, né? O aliciamento vai se configurar pelo deslocamento de trabalhador de um ponto para o outro do território nacional, né? Envolvendo algum tipo de engano. Né? Esse trabalhador provavelmente ele foi enganado. Nesse ano, as equipes do Ministério do Trabalho de São Paulo já fizeram 25 operações de fiscalização, a maioria no setor de costura e construção civil. Nós somos do Ministério do Trabalho, fiscalização. E é todo mundo de Alagoas? Não. Não? E ele é da Bahia. E como é que é trabalhar aí? Tá pesado da tijana. O cara trabalha das 7, passa até 8, 9 horas da noite trabalhando aí em cima. Mais de 12 horas por dia vocês ficam na obra? Não recebe. E quando vocês receberam a proposta lá, quando o seu ex-cunhado entrou em contato com vocês, o que ele ofereceu em termos de salário para vocês, de moradia? Ele me chamou dizendo que ia pagar eu 1.000 conto por quinzena. E a alimentação quem dava era ele. Uhum. E até agora quem está comprando é nós, que ele não compra nada. Sumiu, desapareceu. Vocês estão percebendo que é extremamente precária a situação aqui dos alojamentos. É um alojamento completamente improvisado, está completamente fora das normas de regulamentação. Né? Podem perceber que isso aqui é uma porta improvisada, né? A água, o chuveiro... Olha a fiação aí também toda... Né? A fiação toda, a água pingando... O meio de acesso é aqui. Carga, tijolo sobe por aqui. Por essa rampa aqui. Consegue descer aí, mas vamos. Acho que eu consigo. Se eu não conseguir, aí eu peço ajuda. O poço devia ter proteção, devia ser fechado, ter proteção contra queda de pessoas ou queda de objetos. Né? O que mais mata em obra, estatisticamente, o que mais mata em obra? Queda de trabalhadores, choque elétrico e soterramento. E aqui eu não fico mais não, de jeito nenhum. Como é que você está se sentindo? Porque tá vindo o pessoal do Ministério do Trabalho fiscalizar aqui, eu ia né? atrás já também. Você ia atrás deles? Aí como é que fica o Balban que só trabalha sem receber, nunca vi na vida. Nem relógio trabalha de graça. A portaria que limita a atuação dos fiscais do trabalho foi suspensa por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Ela parte da premissa de que haveria necessidade da presença da autoridade policial criminal aqui, né, no ambiente de trabalho, para lavrar um boletim de ocorrência. Sem esse boletim de ocorrência, os auditores fiscais do trabalho não poderiam configurar condições análogas ao de escravo. Ora, isso é um equívoco enorme, porque o auditor fiscal do trabalho também realiza investigação, né, também funcionam, né, como prova para o Ministério Público Federal ajuizar ações penais. Quem é o dono da obra? O dono da obra é essa Vitor Andrade, que contratou, tá? Vitor Andrade. Ele me contratou para administrar a obra e fazer a obra. Eu contratei um empreiteiro. Infelizmente, sexta-feira ele pegou o dinheiro e... Os donos do prédio contrataram Rodrigo para administrar a obra. Rodrigo subcontratou um empreiteiro que trouxe 4 dos 10 trabalhadores dessa construção. E você sabia que você é responsável pelos... Na minha concepção, uma vez eu contratando um empreiteiro, ele seria o responsável. Eu tenho um contrato que diz isso, onde ele é responsável por todos os trabalhadores dele. Mas eles me falaram que eu sou corresponsável, então eu vou arcar com tudo que for preciso. No dia seguinte, os fiscais tentam chegar ao dono da obra. Olhando o registro de empregados dele, está zerado, não tem empregado nenhum. É estranho, né? Porque uma empresa responsável pela construção de um prédio daquele não tem empregado, não tem sede própria, não tem nada. Então. Os auditores pediram para que eu não os acompanhasse ali na portaria, porque eles têm que entregar o documento para o dono da empresa, eles esperam que ele desça para receber esse documento.
Então eu vou ficar aqui mais distante, tentando registrar. Já não conseguimos contato, né? O porteiro, enfim, reconhece que existe um senhor Ademir registrado como proprietário aí do imóvel, mas ele chama, ninguém atende. Então, e também confirmou que não é um endereço comercial, que esse é um endereço residencial. É o endereço que ele informou para as autoridades como sendo a sede da empresa. Os donos da obra ainda não foram encontrados pelos fiscais. Além das irregularidades trabalhistas, a obra também não tem alvará da prefeitura. No próximo bloco. Boa tarde. A caminhonete é da fazenda, a sua? Da fazenda. Os fiscais chegam a uma nova fazenda e encontram uma arma. Você falou que não estava armado? Arma de quem? O senhor José Pires ameaçou vocês? E relatos de ameaças aos trabalhadores. Ele anda com uma 9mm. Com 38 e uma 9mm. 38 e 9mm. Você já viu a comida que os seus trabalhadores comem? Uma denúncia anônima trouxe os auditores fiscais a essa fazenda, em Paraúna, a 150 quilômetros de Goiânia. Boa tarde. A caminhonete é da fazenda, a sua? Da fazenda. O senhor está armado? Não. O senhor se importa se o policial dá uma busca na viatura, por favor? Você falou que não estava armado? Arma de quem? Essa arma do senhor? Não. De quem que é? O patrão tá nela, né? A caminhonete é do patrão, então? Não sabe, né? Seu Zé Pires. Então, aparentemente, pode proceder a denúncia que chegou até a gente, né? Que ele utiliza a arma para ameaçar os trabalhadores. Vou seguir lá encontrar com o fazendeiro agora. Roberto Mendes, auditor fiscal do trabalho. O senhor anda armado na caminhonete? Não, senhor. E a arma que os policiais encontraram nessa caminhonete, quem é? A arma, não sei. Chegou até nosso conhecimento de que o senhor usa a arma para eventualmente intimidar os trabalhadores. Eu? É? José Pires é português. A fazenda, de 13 mil hectares, avaliada em 350 milhões de reais, é uma das 3 que ele adquiriu em Goiás. Sábado a gente trabalha o dia todo, domingo o dia todo e não hora extra nada. 100% que eu nunca vi. No alojamento vivem 20 trabalhadores. Os irmãos Marcos e Francisco eram os únicos que estavam ali na hora da fiscalização. Trabalha aqui há quanto tempo? Tem 9 meses que eu trabalho. 9 meses. Ele tá devendo 5 mil para nós. Certo. Cheguei na rua ontem lá, tinha 600 reais para nós lá na conta lá. 600 mil e 600 conto dele. Ele xinga a gente, briga com a gente aí e tudo. A gente chegou aqui e você nem levantou. É cansaço isso? Tem dias que eu chego do trabalho, eu nem tomo banho, porque quando eu deito, eu sento cansado, eu não dou conta de levantar para tomar banho. Porque é de segunda a segunda. Agora você mostra, pode deixar ali, agora você mostra. Impressionante aqui, Salé, não sei se você conseguiu registrar na câmera a quantidade de mosca que tem aqui. Elas ficam me perturbando a noite inteira, eu não durmo. Eu só passo a noite, no outro dia eu vou trabalhar exausto. E é bom ressalvar que pela redação da portaria suspensa, a portaria 1129, que está suspensa, que mudou as regras de fiscalização do trabalho escravo. Atualmente está momentaneamente suspensa pelo STF, pela redação da portaria, isso aqui não seria trabalhar na condição de escravo. Isso aqui é que nós comemos aqui. Marcos, você acha que isso aqui é uma condição digna de trabalho? Não. Que nós trabalhamos, cara, nós somos nordestinos, nós rala mesmo, não é não. Perneira, botina? Não, ele luva. não dá nada, ele não dá perneira, não dá botina, não dá nada não. Vocês têm carteira de trabalho? Eu tenho. Alguma vez ele pediu a carteira de trabalho de vocês para assinar? Não. Nunca. Vocês estão na completa informalidade aqui então, sem registro. O seu José Pires ameaçou vocês? Ameaçou. Com arma? Ele anda com uma 9mm. Com 38 e uma 9mm. 38 e 9mm. Ele anda armado. O patrão de vocês alguma vez agrediu alguém aqui? Agrediu, me deu um tapa na orelha. Me deu um tapa na orelha aqui, ó. E esse negócio que tá acontecendo aqui agora vai custar caro pra nós. Não vai acontecer isso não, gente. Ele vai expulsar nós amanhã, ele vai ver se ele vai chegar aqui bravo. Esse velho é doido. Gente daqui. Tô te falando que esse velho é doido aí. Ninguém tira você daqui senão a gente. Não porque tá nessa nossa. Só nós, tá? Exatamente. Então tá bom.
Tá escutando, né? É o Estado, é o governo, é a União que está aqui para proteger vocês. Então vocês podem ficar tranquilos, ok? Aí no caso ele vai ter que acertar tudo que os atrasados. Tudo que vocês... Eu na tenho nossa 9 frente, meses com ele. na nossa frente. A gente vai estar aqui com vocês. Tá Viu? bom. Então a gente não pode trabalhar mais então. Não pode, porque tem que ajudar das atividades. A gente não vai trabalhar então mais não. Tá? Beleza, o senhor tá certinho. Toma um banho aí, descansa. O Cis estava tão cansado que ele deitou no chão. Ao final da fiscalização, a equipe encontrou 9 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Os fiscais procuram novamente o fazendeiro. Onde que a gente pode sentar numa mesa? A gente pode sentar? Eu vou entregar para o senhor aqui o termo de interdição, vamos confeccionar aqui agora, o termo de interdição de todas as atividades envolvendo máquinas relacionadas ao preparo de solo. Você está falando disso? Por que eu vou falar? Senhor José, não tive a oportunidade ainda de me apresentar. Sou Estevam do Profissão Repórter. Não queria atrapalhar o trabalho dos auditores. Eu gostaria de entrevistá-lo. Você pode falar comigo? Vou falar. Não quer falar? É importante, senhor José, se eu falar, porque a gente mostrou... Mas eu não... Os trabalhadores estão em condições muito ruins, é importante o senhor explicar isso. Senhor José, é importante o senhor explicar para a sociedade por que é que o senhor deixa os seus trabalhadores nessa situação. Não quer falar com a gente? Eu não acho que não sei. O senhor já viu a comida que os seus trabalhadores comem? Não estou falando para você que eu não vou falar. O senhor não quer dar entrevista mesmo? Não dou entrevista. José Pires pagou R$80 mil de verbas rescisórias para os trabalhadores. Foi achada uma arma dentro do veículo, essa arma é de uso restrito, ó, calibre 9mm. Ela foi encontrada com um funcionário da fazenda, ele alega que a arma não é dele, o dono da fazenda também alega que não é. Mas a gente vai conduzir ambos para que o delegado decida sobre quem tem a responsabilidade sobre essa arma. Vão levar agora, vou conduzir o proprietário e o empregado aqui, que foram para a delegacia. Você gostava do serviço? A gente não tem um emprego, né, para pegar na canetinha, né? Aí a caneta tem que ser assim uma coisa mais pesada. Uma ferramenta pesada. Não é isso? Aí a gente tem que enfrentar só o que é pesado mesmo.